Então, muita gente me pergunta como eu consegui, em que momento eu decidi dar o passo para o consultório. Imagino que essa é uma pergunta de vocês também, em que momento da carreira de vocês é a hora de partir para o próprio consultório. É uma resposta um pouco complexa, porque depende de variáveis individuais, e eu acho que cada um tem suas dificuldades, as suas facilidades. Mas para mim funcionou da seguinte forma: eu tinha uma sala que eu sublocava, eu tinha já todos os horários possíveis daquela sala direcionados para mim, o que fazia com que eu tivesse um número X de atendimentos por mês. Junto com isso, no começo eu pagava 30% para essa clínica. Aí, com o andar da carruagem, eu fui adquirindo mais horários, eu falei para eles, tentei negociar com eles, o que eles foram super legais, super fáceis assim de negociar, e a gente negociou um valor. Então, no final das contas, eu já tinha toda a minha perspectiva de crescimento ali preenchida. Mas o que eu percebi? Com aquele tanto de pacientes que eu já atendia, que eu tinha fixos, que voltavam todos os meses, eu conseguiria manter uma estrutura física para mim. Isso não foi uma decisão fácil, porque é uma decisão que envolveria, claro, um investimento financeiro. E que, para o meu ponto de vista, eu preciso realmente ter os pés bem no chão para realmente eu poder dar esse passo. Então eu sentei algumas vezes com o arquiteto que eu queria, fui ver algumas salas, fiz isso por 3 vezes, até que na última vez, que foi a vez que realmente eu decidi, que eu estaria pronta para começar uma obra, para começar o meu consultório. Lembrando que eu já teria um investimento mínimo anterior, né? Então eu já tinha aí uma reserva para ser utilizada para a construção desse consultório, e eu tinha garantido alguns meses de consultório como se fosse uma reserva, caso tudo desse errado, o que certamente não daria, porque os pacientes eram meus, eles não eram da clínica. E eu tinha essa plena certeza porque eu não atendia nenhum convênio, eles não procuravam pela clínica, eles procuravam pela empresa Mariana Tesa. Então tudo isso foram fatores positivos que me deram o feedback de construir meu próprio consultório. Esse investimento eu fiz assim de uma forma em que eu pudesse ter ele de volta a longo prazo, porque não foi algo que foi muito bem planejado. Eu tinha uma carta fixa de clientes, eu gostava do lugar onde eu atendia, então eu não tinha pressa de sair correndo, eu não estava sendo expulsa de nenhum lugar, e lá eu já estava num crescimento muito bom. Então, o que eu acredito que o momento certo para você fazer o seu próprio consultório é você não esquecer de ter uma base fixa, não sonhar assim que vai cair do céu, vai estar tudo bem, vai dar certo. Não, você precisa ter uma base fixa com relação à parte financeira, você ter uma carta mínima de clientes aí que vão te manter pelos próximos meses, você já saber como captar novos pacientes, você entender um pouco de como funciona uma empresa, uma administração de negócio, porque você vai precisar contratar uma secretária, você vai precisar fazer um regime tributário diferente, você vai precisar de um contador, você vai precisar de uma estrutura que acabe suprindo tudo isso. Eu demorei 3 vezes, né? Sentei em momentos diferentes aí com o meu arquiteto para compreender a magnitude desse passo, né, de tudo que envolvia, porque eu nunca tinha feito nenhuma obra antes, mas também com o contador, com o meu marido, com outras pessoas que estavam envolvidas nesse negócio. Não foi uma coisa assim, sonhei o meu consultório e agora vou construir. Então é importante a gente ter esses pés no chão mesmo e ter a coragem de dar esse passo, mas sempre no momento certo. E para mim foi muito parecido com isso também. Então eu sublocava uma sala, eu tinha algumas questões com a clínica, porque não era uma clínica que atenderia a demanda dos clientes que eu queria atender. Isso é uma outra coisa que a gente precisa estar muito bem focado. Qual é a classe de pacientes que você quer atender? Eu quero atender pacientes da classe A e B. Você precisa ter uma estrutura que comporte esse tipo de paciente. Eu vou atender pacientes de classe C, cobrar uma consulta um pouco mais barata. Você pode fazer uma estrutura mais enxuta, com um investimento menor, com menos, talvez,
né, amenidades que comportem aquilo. Então, a clínica não comportava a classe que eu gostaria de atingir de pacientes. E eu também já estava com o meu tempo limitado, como ele era uma sala sublocada, eu sublocava alguns horários, né? Eu tinha um custo bem baixo lá, isso para mim foi muito bom no começo, porque eu tinha um custo bem pequeno e eu conseguia trabalhar bastante para aumentar esse número de pacientes. Mas eu também cheguei num limite do crescimento. E aí assim, ou eu conversava com a dona da clínica, oferecia uma grana maior para ela, para eu ficar com a sala só para mim, ou eu faria um investimento um pouquinho maior e montaria o meu consultório. Mas a mesma coisa, eu já tinha um padrão de atendimento mensal, X pacientes todo mês, então eu sabia que aquele meu fluxo de pacientes era capaz de cobrir todas as minhas despesas naquele mês e eu tinha o dinheiro para fazer o investimento na construção do consultório. Para a gente montar uma estrutura de consultório, você pode começar de um investimento menor, construindo uma estrutura um pouco menor, mas você pode construir uma estrutura e gastar muito dinheiro, o valor de um apartamento da beira da praia. Você tem que ter esse entendimento em relação ao que você vai fazer e como vai ser o seu planejamento. Eu vou construir uma estrutura hoje um pouco menor, depois eu vou fazendo upgrade ao longo do tempo, conforme eu for tendo um ganho maior. Eu vou procurar um apartamento, né, uma sala, como no meu aqui é um prédio, eu vou procurar em que prédios comerciais da cidade, porque depende um pouco da clientela que eu quero atender, que tamanho de sala que eu vou procurar, uma sala grande, uma sala pequena. Toda essa estrutura ela precisa ser pensada e além disso você tem que ter essa reserva. Então, como aconteceu? Se eu tivesse aberto meu consultório em fevereiro de 2020, o que eu ia fazer no mês seguinte que ficou fechado? Né? Então a gente precisa ter uma reserva para essas situações, uma reserva para você, de repente ficou doente, às vezes você tem um seguro de vida, mas também para afastamento por doença por um determinado tempo. Então são todas coisas que a gente precisa estar muito bem planejado para a gente poder dar. É possível dar esse passo? É possível. A gente tinha por acaso o dinheiro em reserva para construção e montagem do consultório, mas às vezes a pessoa vai precisar partir para um financiamento. É ruim fazer um financiamento? Não necessariamente, desde que você faça isso a partir de contas, quanto eu recebo, qual é o valor da minha hora, isso a gente vai falar num outro vídeo também, como é a minha carta de clientes, eu preciso manter ainda atendimentos de plano de saúde, porque eles me dão pelo menos a base mínima para eu pagar o valor do meu financiamento, mais o valor fixo da minha sala, então precisa ser tudo muito bem planejado. Mas precisa também ser sonhado, porque se você não sonha, você não planeja, você não idealiza aqueles passos todos que você precisa alcançar para conseguir chegar lá, e você também não consegue determinar qual é o ponto, qual foi o ponto que você percebeu. Ah, eu preciso de mais um dia na agenda e não tem como eu ampliar porque outra pessoa atende. O meu era a mesma coisa, eu precisava mais horários e eu não tinha para onde colocar. Tá, e agora o que eu faço? Então, você tem que mais ou menos ir prevendo esses pequenos pontos, esses pequenos degraus que você vai subindo até que você chegue na sua estrutura final que você quer, que é o consultório próprio, que eu acho que é o desejo de todo mundo.